Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar, seja muito bem-vindo de volta. Hoje a gente vai analisar junto aqui no canal a produção O Delator, de 1935. Nesses primeiros 90 anos de Oscar, o profissional que recebeu mais estatuetas na categoria de melhor diretor foi John Ford. Ele foi premiado nada menos do que 4 vezes nessa categoria, sendo que a primeira delas foi justamente pelo filme que a gente vai analisar agora, O Delator. E coincidentemente, esse título também é um dos mais bem avaliados do início de carreira de John Ford, que foi um dos diretores mais importantes dessa época mais clássica de Hollywood. Eu poderia dizer sem sombra de dúvidas que ele estaria ali entre os 3 mais importantes profissionais na cadeira de direção desse período do cinema norte-americano. E falando especificamente dos fatores de produção que fizeram com que o diretor John Ford realizasse esse título, é importante a gente salientar que as condições de produção foram bastante limitadas. A RKO, que era o estúdio responsável, não achava que ele tinha muitas condições comerciais, que o público não se sentiria muito atraído por esse filme, e por isso limitou tanto do ponto de vista financeiro quanto de produção propriamente dita. Ford e sua equipe tiveram apenas $218 mil à sua disposição em 18 dias de gravações. What's the matter, Jippo? What's the matter? The last 6 months I've been starving, that's what's the matter. I've been living from hand to mouth, on whatever I could borrow from sailors and dockers. I got no clothes, I got no money, I got nothing. O diretor inclusive renunciou aí de grande parte do seu pagamento por esse trabalho porque apostava demais nesse projeto, e talvez esse tenha sido um dos grandes segredos do resultado final. Quando ele finalmente atingiu as salas de cinema, os temores da RKO acabaram se concretizando, sendo que o filme conquistou um público baixíssimo e não se pagou em sua primeira exibição. Por outro lado, no entanto, esse trabalho foi considerado praticamente uma unanimidade pela crítica da época. Para vocês terem uma ideia do prestígio que ele atingiu entre os veículos que cobriam a área de cinema, uma resenha do Baltimore Sun chegou a afirmar que, abre aspas, ele está entre os 5 melhores filmes produzidos desde o advento do som. Fecha aspas. Vale lembrar que a essa altura a gente tinha aí menos de 10 anos da introdução do som sincronizado, e inclusive tem algumas sequências aí, principalmente as iniciais desse filme, que chegam a fazer referência ao sistema mudo, onde a gente não tem uma interação dos sons com as imagens de uma forma tão orgânica. Mas voltando à receptividade desse título, o público mesmo só se deu conta de sua qualidade depois que a academia agraciou o filme com nada menos do que 4 estatuetas do Oscar, em categorias muito importantes. Além do primeiro Oscar da carreira de John Ford, o filme ainda recebeu prêmios na categoria de melhor trilha sonora, melhor roteiro adaptado e melhor ator, para Victor McLaglen. Isso fez dele, como a gente vai ver no debate de 1935, o maior vencedor daquela noite, ainda que ele não tenha conquistado o prêmio máximo de melhor filme. Hey, give everybody a drink. I'm calling for drinks for the house. Glasses for everybody! Glasses for everybody, glasses for everybody. Whoa! Music! Music for my old friend and bosom companion. Music for King Jippo. Yeah. And if there's anyone here thinks he's a match for us with his fists, will he kindly step up? Am I right, Jippo, or am I wrong? You're right, you're right. O roteiro foi construído em cima de um livro já pré-existente que tem como pano de fundo a Rebelião Irlandesa de 1922. E nós, como espectadores, somos apresentados desde o início, desde as primeiras cenas, ao personagem protagonista de Jippo Nolan. Ele é um ex-membro do IRA que é expulso desse grupo por ter se recusado a executar um opositor sob mando de seus chefes. No entanto, desde então, ele vive aí com bastante dificuldade, sem ter como se encaixar muito bem naquela sociedade, e numa noite específica ele vê a sua paixão sendo flertada por um homem. Na realidade, a necessidade financeira faz com que ela também trabalhe como prostituta, causando assim um ataque de ciúmes em Jippo, que agride o homem. Oh, what's the use? Ah, don't look at me like that, Jippo. You're all I got. You're the only one. You know that. But what chance have we to escape? Claro que em função dessa atitude dele, feita no impulso,
ele é reprimido e passa a ser rejeitado justamente pela pessoa que ele mais tem apego sentimental. E momentos depois disso, ele vê através de uma vitrine o anúncio de uma passagem à venda para a América, que custava 10 libras por pessoa. Automaticamente, ele faz essa relação e chega à conclusão de que ele precisaria de apenas 20 libras para poder sair daquela situação onde ele se encontra junto com a pessoa que ele ama e tentar uma nova vida na América. Essa possibilidade de começar de novo, de zerar a vida e deixar todos os problemas para trás, faz com que ele se interesse pela recompensa que está sendo oferecida por um criminoso que fazia parte, assim como ele, também do IRA, o seu amigo pessoal, Frank. Depois de algum tempo de reflexão, ele vai então aí às autoridades e acaba entregando o paradeiro do amigo, se tornando assim um delator. Toda a construção dessa narrativa que eu acabei de descrever acaba ocupando ali o primeiro terço de projeção e planta as sementes para uma série de questionamentos morais que faz com que o nosso personagem protagonista tenha sérios conflitos com ele mesmo, e isso, é claro, acaba contaminando a percepção do espectador sobre essa obra. What do you want to be sneaked up behind a man like that for? I've been looking all over for you. Oh, I'm sorry I blew up on you like that. Out in the street, I mean. Ah, Jippo. You know I love you. You're the only one. You know it. Sometimes I get so crazy, I don't know what I'm doing. Got it. I did it for you. Toda a narrativa a partir desse ponto até o desfecho final tangencia valores como a lealdade, a fidelidade, a honra, o individualismo e a autoestima. Perceba então que são valores muito caros para qualquer sociedade, e a vida em grupo, a vida em sociedade pressupõe que esses valores sejam íntegros, estejam todos lá validados de uma forma efetiva. No entanto, o grande vetor dessas reflexões nesse caso é o nosso personagem protagonista, que tem sérios conflitos internos a respeito dessas questões. O Jippo, através de várias situações que vão se colocando na frente dele a partir dessa iniciativa, acaba se vendo acuado em diversos momentos da narrativa. E isso acaba fazendo com que ele tome decisões contraditórias e altamente questionáveis ao longo das sequências. Come in, you little scut. Get busy now. Come on here. Yeah, this will pay for the lot. Now, do you hear that? He's going to pay for it. It's Blimey. 2 quid. Come on, let them have it. Come on. Now, all the fees, ladies first. Ladies first. Então veja você como é interessante a forma com que o roteirista e o diretor colocam essas questões na frente do espectador. Ainda que o estado específico desse personagem nos leve para a questão irlandesa no início do século passado, todas as questões morais que são postas têm na verdade uma ressonância universal. Quantas vezes você ou eu ao longo da vida não se vê em situações onde as suas certezas são questionadas por situações do nosso meio, ou então que as nossas convicções são postas à prova em momentos de necessidade extrema. No fundo, ainda que a gente esteja observando a história de um homem específico em um contexto específico, todas aquelas questões, todas aquelas situações podem ser aplicadas a qualquer um de nós no nosso dia a dia. Uma analogia muito bem feita, na minha opinião, foi a escolha do nosso personagem protagonista como um homem forte, bastante grande. Fisicamente ele se destaca de todos os outros homens que estão ali convivendo com ele ao longo do filme. No entanto, essa força bruta e que muitas vezes dá vantagem a ele em algumas situações específicas, não se transfere para o ponto de vista emocional. Pelo contrário, ele parece muitas das vezes um bebezão que não consegue ali se decidir ou ter um momento de racionalidade. Bom, e quem interpreta esse grandalhão é o ator inglês Victor McLaglen, que conseguiu a proeza de superar os 3 atores indicados pelo favorito da noite, O Grande Motim, e venceu a estatueta de melhor ator por esse trabalho. Ele já vinha de uma carreira com dezenas de outros filmes e seria lembrado mais uma vez pela Academia no ano de 1952, quando foi indicado na categoria de melhor ator coadjuvante pelo filme Depois do Vendaval. Who was the informer? I didn't know what I was doing then.
I didn't know what I was doing, Dan. I didn't know what I was doing. You can see what I mean? Badly, boys, isn't there a man here that can tell me why I did it? Me head he saw. I can't tell him. I can't tell him. I can't tell him. I don't know why I did it. Bom, eu não posso deixar de destacar aqui que, além da temática, esse filme também é muito apurado nas escolhas narrativas e artísticas da direção. Então, ao longo das sequências, a gente vê a construção de planos bastante soturnos, o uso do jogo de luzes e sombras para exprimir a situação que vivem aqueles personagens, os enquadramentos um pouco mais ousados e inclusive a exploração de silhuetas, que a gente veria à exaustão na década seguinte, no momento em que o noir invadiu os Estados Unidos e passou a ditar as regras visuais do gênero. Em outras palavras, John Ford já estava à frente do seu tempo ao introduzir essas técnicas de narrativa audiovisual já no ano de 1935. E isso fica claro quando a gente compara essa produção com as outras indicadas nesse mesmo ano. You've been very good to me, Mrs. McDillon. I'm sorry for your trouble. A título de curiosidade, esse filme teve uma refilmagem no ano de 1968 com o título O Poder Negro. Só que ao contrário dessa versão que a gente está analisando, ele se localiza no contexto da Blaxploitation e o foco principal é dentro do movimento negro norte-americano. O Delator, enfim, é um dos melhores títulos que o cinema nos trouxe nesse ano de 1935. Não só pelo contexto histórico, mas também pelo seu valor artístico, que foi devidamente reconhecido com nada menos do que 4 prêmios da Academia naquele ano. E uma curiosidade aqui inclusive, o roteirista desse trabalho, Dudley Nichols, se tornou o primeiro profissional a recusar um prêmio da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Mas essa história a gente vai explorar nos detalhes no vídeo debate do ano de 1935. Confira lá. What's wrong with you? I done it for you. That's what I couldn't tell to Gallagher. They wouldn't understand. You understand. You did what? What have you done? E você aí, já assistiu a esse magnífico trabalho de John Ford? Então deixa aqui embaixo o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão, não só sobre o filme, como também sobre o canal. Também curta, compartilhe esse vídeo e, é claro, se inscreva no canal e em todas as redes sociais do meu tio Oscar. A gente segue analisando os filmes de 1935 e o nosso próximo título é David Copperfield, produzido por ninguém menos do que David O. Selznick e dirigido por George Cukor. Tá imperdível e eu espero você aqui.